E pessoal, o negócio é sério. Não é brincadeira, não. O homem veio com tudo, né? Então, o nosso senador Cajuru aí veio com todas as falas sobre a soltura desse secretário aí do senhor João Dória, do governador João Dória. Vamos ver o que tem para falar. Depois eu faço um resumo final aqui do que eu penso sobre isso. Mas isso tem muito a ver, ou tem, assim, muito parecido com o que o Alan dos Santos falou em relação à espionagem, etc. E tal. Eles estão procurando a justiça para mostrar que a justiça está errada. Eu acho isso demais. Demais. Por que eu acho isso demais? Porque a justiça tem que ser feita, né? E não inventada. Tá? Então vamos acompanhar aí o que o mestre Cajuru vai falar e depois eu faço uma finalização aqui, sem muitos detalhes. Os detalhes estão todos aí, o Cajuru passou todos eles, nosso senador da República, excelentíssimo senhor senador Cajuru, né, que tem o seu foro privilegiado, né, tem a sua opinião guarnecida pela Constituição e diz que tem provas como jornalista que é, e eu realmente faço muito gosto naquilo que ele fala. A gente sabe que nem tudo a gente concorda com todo mundo, mas no caso do Cajuru, eu estou acreditando piamente nele. O duro vai ser fazer alguém, né, ver quem que vai fazer justiça nesse país. Mas vamos ouvir o mestre Cajuru. Valeu, vamos em frente. Senhor, mas vou pedir que rapidamente o senhor resuma para a gente, então, qual é a acusação que o senhor faz contra o ministro Gilmar Mendes. O senhor afirma ter provas, afirma ter meios de conseguir comprovar tudo isso. Peço que o senhor repita, recapitule rapidamente tudo o que aconteceu. Portanto, eu vou obedecer e ser objetivo. São 13h54 da tarde. O abraço, Deus e saúde a mais de 30 mil pessoas nos vendo simultaneamente. Imagina o que representará mais tarde essa audiência, já que a Jovem Pan possui no YouTube mais de 2 milhões, quase 3 milhões de inscritos. Curto e grosso. O ministro Gilmar Mendes, ao soltar o corrupto secretário de Transportes de São Paulo, do também corrupto João Dória, Alexandre Baldi, qual foi o motivo? O mesmo de antes, quando ele vendia e continua vendendo sentenças. Ele vive de grana, Gilmar Mendes. É ministro corrupto. Ele vende sentenças. Ele está milionário por isso. Em um restaurante de Brasília, em primeira mão eu conto rapidamente, eu fui há quantos meses? Há 8 meses, restaurante ali no Golf Club, ele estava com um filho e com 2 homens de paletó, gravata, tal. O maître do restaurante disse a mim que a conversa deles era investimento de dinheiro no exterior. Como é que pode um ministro que tem um salário de 30 mil reais por mês ter investimento de grana no exterior? Porque ele vende sentença. Então, a soltura de Alexandre Baldi foi por grana, por negócio, com telefonemas de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e João Dória. Os motivos... Vitor, na verdade, eu disse que um ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que trabalha com João Dória, e daqui a pouco eu te conto onde trabalha e até quanto ganha, e o próprio João Dória. Os telefonemas foram feitos nesta ordem. E aí, para a gente falar com embasamento, Vitor, aqui tem uma notícia rigorosamente da época em que aconteceu, no portal UOL da Folha de São Paulo, que você pode aí entrar e também ler, onde o título é: Governos tucanos repassam 10 milhões e 100 mil a empresas de Dória desde 2010. Nessa notícia, a informação é: Goiás repassou 2,7 milhões. E aqui diz como: em Goiás, estado governado por Marconi Perillo, desde 2011, desculpe, é pela minha visão,
o governo utilizou recursos do FUNPRODUZIR, Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais, para pagar mais de 2,7 milhões entre 2011 e 2015 à empresa Dória Associados Consultoria. De acordo com o portal de transparência, portanto aqui não tem fake news, não tem invenção, portal de transparência do estado de Goiás, a justificativa para os repasses de quase 3 milhões, a justificativa foi o pagamento para a realização de eventos, inclusive congressos e conferências. Eu pergunto ao inteligente ouvinte da Jovem Pan em todo o mundo: como pode, Vitor Brau, o governo de Goiás dar um patrocínio para a empresa de João Dória, que se preparava para ser candidato ao governo de São Paulo, e depois ainda mandou mais repasse de doação de campanha? No mínimo, você pode entender o seguinte: o Estado de São Paulo enviou uma verba para o Estado de Goiás para tal motivo, indústria, comércio, não sei o quê. Agora, o inverso, Goiás mandar milhões, não para o governo de São Paulo, individualmente para João Dória. Então, Vitor, aí começou a relação promíscua e corrupta entre Marconi e Perillo, motivo de denúncias de centenas de corrupções pelo Ministério Público Federal, tanto que a Polícia Federal o prendeu, o colocou na cadeia, assim como colocou o Alexandre Baldi, 2 dias depois da eleição de 2018. Então, como pode um governador de Goiás mandar dinheiro público de Goiás para uma empresa particular de João Dória, na primeira etapa, e na segunda, para a doação de campanha dele como candidato ao governo de Goiás? Aí começou a relação, Vitor Brau, em que, a partir daí, se valia tudo. Inclusive, desculpe a colocação, não sei se você e o ouvinte PAN concordam comigo, de indicar o Alexandre Baldi, que começou a sua vida, além de ter dado um golpe do baú na filha de um homem dos mais ricos do Brasil, sócio da empresa Multimarcas e dono do laboratório Neoquímica, Marcelo Limírio, sócio de Marconi e Perillo, em uma área de 1.045.000 metros quadrados em Pirinópolis, para ambos construírem um cassino. Isso é documental. Eu te envio a cópia do documento, se você quiser. Os dois, então, sócios, o Marconi, para agradar o sogro de Alexandre Baldi, fez com que João Dória o colocasse em São Paulo, na Secretaria de Transportes. E eu te pergunto, como pode alguém de Goiás, que mal conhece a 4ª maior cidade do mundo, São Paulo, virar secretário de Transportes, que é o 3º maior orçamento de São Paulo, uma área tão importante que você precisa ter capacitação para ser secretário de Transporte de São Paulo? Como pode esse sujeito virar secretário de Transporte? Ele virou para fazer esquema de uma quadrilha, juntamente com o João Dória. Quando eu reuni toda a documentação com provas irrefutáveis, eu entreguei no dia 24 de julho de 2019, do ano passado, nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, e no dia 25 de julho, a coluna de Lauro Jardim, do jornal o Globo, informou, às 2h15 que eu fiquei com o presidente para entregar essa documentação, quando ele, presidente Bolsonaro, queria colocar como ministro da cidade exatamente esse corrupto, desde a maternidade, que para mim ele já nasceu roubando a criança do lado dele, para ser secretário de Transporte de São Paulo.
e aí queria ser ministro da cidade, como foi do governo Temer. E aí o presidente Bolsonaro, na frente de Sérgio Moro, que está aí vivo, na frente de Tarcísio de Freitas, que está aí vivo, ele, presidente, disse a mim, Cajuru, jamais será meu ministro depois dessas suas provas, em que foi um calhamaço, onde eu enviei tudo para ele, para o UOL, para o jornal antagonista, para que eles investigassem. Tanto que o Ministério Público Federal de São Paulo investigou e, em 2 meses, fez com que João Dória demitisse o braço direito dele no Detran, que era primeiro o esquema dele de corrupção, que era corrupção de emplacamento, que dá grana demais. O João Dória demitiu o senhor Maurício Alves da Paraíba, que já era o presidente do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito em Brasília, quando Alexandre Baldi era ministro da cidade. Então, eu estou te contando aqui o começo para a gente mostrar que tudo tem começo, tem meio, tem fim e que tudo tem fatos e não fake news e não história levantada e muito menos nada pessoal, porque eu nem conheço esse Alexandre Baldi. Certo, então tudo indica, né, pelo relato que o senhor está trazendo aqui para a gente e apoiado em fatos, que há essa relação política então muito próxima, né, entre João Dória, Marconi Perillo, Alexandre Baldi, entre outros personagens. E aí, na semana passada, veio a operação, né, senadora? O desdobramento da Lava Jato, que prendeu justamente o Alexandre Baldi, acusado de fraudes na área da saúde. E, no dia seguinte, na sexta-feira à noite, a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo determinando a soltura do Baldi, que de fato aconteceu horas depois, já na madrugada de sábado. Em relação a isso... Oi, senador, por favor. Vitor, eu vou ser rápido, porque claro. Eu esqueci só de um detalhe. Marconi Perillo, além de tudo isso, de indicar o Alexandre Baldi e agora indicar mais uma pessoa para trabalhar, Raquel Teixeira, pode anotar o nome dela aí, Raquel Teixeira, no governo de João Dória, que também vai culminar em corrupção, pode escrever aí. Eu esqueci de falar o que o João Dória fez para o Marconi Perillo para pagar os milhões que ele passou como governador de Goiás ao João Dória na empresa particular, que eu acabei de citar para você aqui, eu dei o nome e os detalhes, e dei a informação, não minha, a informação do jornal UOL da Folha de São Paulo. A denúncia é da Folha de São Paulo, eu apenas li para você aqui. Apenas para dizer a você, Vitor, e ao ouvinte da PAN em todo mundo, nos pingos, nos is, que o João Dória arrumou para o Marconi Perillo, que ficou em 5º lugar na disputa para o Senado Federal em Goiás, humilhado pela população goiana, depois de 20 anos comandá-la. Ele não podia nem andar em Goiânia, porque ele seria agredido na cidade. Ele não tinha como entrar em Goiânia. Ele foi morar em São Paulo e o João Dória arrumou para ele, eu tenho que te falar disso em primeira mão aqui na Jovem Pan, um emprego precioso na CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, presidida, Cláudio, me ajuda aqui, meu assessor, presidida pelo, como é que é, Walter Reich, me parece. É isso, Vitor? Eu me lembro do senhor falando na live, não era Benjamin, alguma coisa? Benjamin Walter Reich. Certo. É o presidente, que contratou o Marconi Perillo para não trabalhar, tanto que nem lá ele comparece, apenas para ter um emprego como consultor, que também está na Folha de São Paulo, está no Jornal o Globo, está no Jornal Estado de São Paulo, toda essa informação, e parece que na época foi inclusive repercutida essa notícia no Jornal da PAN pela manhã. Ele foi contratado por R$250 mil por mês para nem trabalhar e ser, na verdade, o assessor especial de João Dória para esquemas, para negociatas. Essa é a informação que faltava, desculpe não ter completada. Imagina, perfeito. E aí, então, veio a prisão do Baldi e a decisão do Gilmar Mendes, e é
sobre isso que a gente queria tratar com o senhor, senador. Por quê? Qual é a denúncia que o senhor traz em relação ao Gilmar Mendes? Qual é o papel dele nessa história e o que é que o senhor traz de informação para a gente? Bom, para quem não sabe, Vitor Brown, eu fui jornalista por 40 anos. Jornalista investigativo. Trabalhei na televisão brasileira todinha, nos grandes jornais, fui colunista da Folha de São Paulo, dava entrevistas semanalmente na Jovem Pan, às vezes de 2 horas, como dei várias vezes no plantão de domingo. Portanto, a minha especialidade sempre foi trabalhar em investigação. Com mais de 100 processos até hoje na vida, nunca condenado criminalmente, porque, graças a Deus, sempre tive ou documento, ou testemunha, algo para provar o que eu estava dizendo. Então, aqui agora eu tenho que também dar para você provas. O governo de Goiás patrocinou, assim como o governo federal, você pode entrar aí no portal de transparência, o governo federal foi no dia 27 de dezembro, quando terminava o governo do corrupto desde a maternidade, Michel Temer. Ele, no final do governo dele, ele autorizou um patrocínio de quase 3 milhões de reais da Itaipu para um congresso jurídico, uma palestra em Portugal, Lisboa, do nefasto ministro Gilmar Mendes, que a vida inteira faturou dinheiro público de governo para esses eventos dele, ou no Brasil, ou principalmente nessa sua empresa lá de Lisboa, em Portugal, onde ele sempre está e é maltratado pelos brasileiros que veem um corrupto, nefasto, um canalha como este ministro do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Através do patrocínio do governo de Goiás ao Gilmar Mendes, se criou uma relação. Como você já viu, em vídeo, a prova em conversa telefônica do Gilmar Mendes com o ex-governador do Mato Grosso, aquele Simval Barbosa. Simval, exatamente, você já sabe, Simval, pedindo coisas para ele, e como você deve se lembrar, da conversa por telefone do Aécio Neves com ele. Lembra ou não? Sim. Então você vê a relação do Gilmar Mendes como é. Portanto, o governador de Goiás, ele entendia o quê? Entende o quê? Que o Gilmar Mendes, ministro, deve um favor a ele. Portanto, ele foi o primeiro, logo após a prisão de Alexandre Baldi, pela Polícia Federal aí em São Paulo, a ligar para o Gilmar Mendes e a começar a convencê-lo para liminar que soltaria Alexandre Baldi 2h45 da madrugada. E aí eu pergunto, qual brasileiro que até hoje foi preso por roubar shampoo, por roubar sabonete numa farmácia e que foi solto 2h45 da madrugada por alguma liminar de advogado? E aqui, no caso, não é advogado. Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quem mandou soltar o corrupto Alexandre Baldi, secretário de Transportes e braço direito de João Dória. Então foi por o quê? Favor. Foi por toma lá da cá. E o governador de São Paulo participou também da conversa. O Marconi Perillo pediu que o ministro Gilmar Mendes também ouvisse o pedido de João Dória. Tanto é que, rapidamente, eu te explico. Como que um secretário seu é preso com 4 motivos, senhoras e senhores? Primeiro, corrupção, depois lavagem de dinheiro, depois peculato e depois organização criminosa. Foram 4 crimes que levaram esse cidadão, entre aspas, à prisão. Então, como que ele é solto às 2h45 da madrugada com liminar concedida à meia-noite? Eu quero, por favor, que alguém no Brasil me aponte quem até hoje, na história do país, foi solto às 2h45 da madrugada
preso pela Polícia Federal. E dê um exemplo, por favor. Pode ser Lula, quem quiser. Não tem esse exemplo. Então foi uma troca em que começou pelo Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, hoje empregado de João Dória, via CSN, e pelo próprio João Dória, que, pasmem, não demitiu. Vitor Braun, se você é governador do estado de São Paulo e tem um secretário preso nessas condições, o mínimo que você pode fazer é convidá-lo a se demitir, ou então você demiti-lo. Ele não. Manteve o cara no cargo e ainda defendeu-o. Por que ele defendeu-o? Porque ele sabia que o Gilmar Mendes ia dar liminar, Vitor Braun. Então, a gente vê aí o senador Cajuru, um senador da República, que não dá para diminuir o que seja um senador, né? Ele é um senador, gente. Não é qualquer pessoa. Disse que o ministro Gilmar Mendes vende sentenças. E diz que tem como provar isso. Tá? Então, nós vamos ter que, né, explicar isso aí e ver isso aí com calma, mas realmente é muito incrível um negócio desse. Né? Vamos lá, gente. Vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima.